Boa noite. Então, nessa segunda videoaula, eu gostaria de tratar com vocês, né, a concepção freudiana do complexo de Édipo. Então, vou apresentar as considerações mais gerais que Freud tece a respeito dessa noção, que tem uma importância grande para a psicanálise, uma importância que às vezes vai ser até mesmo criticada, inclusive pelo próprio Lacan, quando ele vai propor, né, no seminário 17, né, o mais além do complexo de Édipo, né, para demarcar aí as insuficiências, né, da concepção freudiana do complexo de Édipo, mas nós vamos tratar aqui, né, o que Freud disse, né, a respeito desse complexo que tem, né, um lugar fundamental, né, entre as noções e os conceitos psicanalíticos. Eu iniciaria, né, essas considerações mais gerais, lembrando, né, que depois de destacar as duas metas do desenvolvimento da libido, Freud, né, em 1916, no texto dele sobre o desenvolvimento da libido, né, no parágrafo 17º desse texto, introduz o tema do complexo de Édipo. Ele sustenta, né, na página 222 da edição da Autêntica, que os processos de procura de objeto são bastante complexos, né, fim de citação. E assim, se antes da latência, né, antes dos 6 aos 11 anos, o processo de busca alcançou, segundo ele, né, e aqui abro aspas de novo, algum desfecho, o objeto encontrado vem a ser quase idêntico ao primeiro objeto da pulsão prazerosa oral, obtido por apoio. Se ele não é o seio materno, diz Freud, certamente é a mãe. Né? Então, aqui, né, nessa página 222 e depois na página 223, né, dessa conferência, né, sobre o desenvolvimento da libido, né, a mãe vai ser apresentada, então, como o primeiro objeto amoroso. Falar de amor, segundo Freud, já é falar de esquecimento, de recalcamento, do que antes não tinha qualquer unificação. Nesse contexto, amar a mãe é deixar de lado, de certo modo, o autoerotismo da satisfação pulsional. Esse aparecimento da mãe como objeto amoroso se dá no âmbito disso que Freud chama de complexo de Édipo. A perspectiva, né, de que a sexualidade genital é antecipada pela sexualidade infantil se faz presente também, né, na concepção do complexo de Édipo. Nós já tratamos disso, né, dessa antecipação, né, da sexualidade genital no âmbito da sexualidade infantil na videoaula número 1. Né? Então, por que isso é tratado, né, também no âmbito do complexo de Édipo? Porque, segundo Freud, aqui cito novamente o texto de 1916, página 231, na época da puberdade, quando a pulsão faz, pela primeira vez, suas exigências com toda a sua força, são retomados os antigos objetos familiares e incestuosos, e eles são novamente investidos libidinalmente. Então, na página 226, Freud, nesse texto aí de 1916, Freud vai evocar a participação direta de crianças na época da escolha de objeto anterior ao período da latência. E, nesse contexto, né, para que possamos reconhecer aí o complexo de Édipo,
Ele vai lembrar primeiro, né, da preferência do menino pela mãe e do incômodo do menino com relação ao pai. Mas também o contrário, né? Quer dizer, que o menino pode ter posturas afetivas, né, ambivalentes, como Freud diz, né, de duplo valor. Ou seja, ele pode manifestar uma preferência pelo pai e um incômodo, né, com relação à mãe. Para demarcar como a escolha infantil de objeto, né, o que Freud fala na página 231, 232 do texto, né, sobre a conferência introdutória sobre o desenvolvimento da libido. Então, para demarcar, né, como a escolha de objeto infantil é um débil prelúdio, né, que estou citando Freud, orientador da escolha do objeto da puberdade, ele vai sustentar que o menino tem de, abre aspas, abandonar seus desejos libidinais pela mãe para empregá-los na escolha de um real objeto de amor exterior e em se reconciliar com o pai, caso tenha permanecido em oposição a ele, ou em se liberar de sua pressão, se em reação à rebeldia infantil tenha acabado submisso a ele. Ao mesmo tempo, Freud vai sustentar o quanto que para o menino os conflitos edipianos não desaparecem. Nós vamos retomar isso também na videoaula número 3, depois dessa. Então, Freud vai dizer que o filho permanece a sua vida inteira curvado à autoridade do pai e não é capaz de transferir sua libido para um objeto sexual exterior. Então, quando Freud demarca aí esse não desaparecimento do complexo de Édipo, que vai ter a ver também com os efeitos patogênicos do complexo de Édipo, que eu vou tratar no final da aula de hoje, dessa videoaula número 2. Em seguida, Freud, na página 227, do texto de 1916, Freud vai falar que no caso da menina, a ligação amorosa com o pai e, também abre aspas, a necessidade de eliminar a mãe como supérflua e assumir seu lugar vão se apresentar. E para demarcar como a escolha infantil de objeto segundo os termos dele, página 232, um débil prelúdio orientador da escolha do objeto da puberdade, compara o destino da filha com o do filho, mas com alteração da relação. Então, ele também vai considerar que a menina pode manifestar essa ligação carinhosa com o pai, e essa tentativa de eliminar a mãe como supérflua, mas ele também considera a possibilidade de uma ambivalência aí também no caso da menina. Além dessa referência ao pai e à mãe, Freud, também em 1916, destaca como que o complexo de Édipo pode aparecer no contexto do aparecimento de um irmão. Freud aqui dá margem ao que Lacan, no texto Os Complexos Familiares, vai chamar do complexo do irmão. Então, ou seja, o nascimento de um irmão designa que há uma vida sexual dos pais. E nesse sentido, ele coloca em xeque o fato de que o pai ou a mãe não são assim os objetos de desejo que a criança a princípio pensava que eles eram.
né? Então, ou seja, eles também têm uma vida, né, que se passa, né, um pouco ao largo aí do que concerne, né, os interesses propriamente edipianos do filho ou da filha, né? E depois, né, um segundo ponto aí dessas considerações mais gerais, né, que eu gostaria de tratar, diz respeito, né, ao que Freud vai chamar de o declínio do complexo de Édipo. Aqui a minha referência principal vai ser o texto de Freud de 1924, né, também publicado no volume que nós estamos trabalhando da Editora Autêntica, né, e que o declínio do complexo de Édipo, né, é importante que na nota final, né, que nós encontramos da edição da Autêntica, né, nós vamos ser informados, né, que o termo declínio, né, que em alemão é Untergang, né, designa, né, o ocaso, né, o fim, né, e mais uma queda, né, que deixa consequências, né. Também vai ser mencionado nessa nota que em alemão, né, esse termo, né, vai aparecer em alemão na expressão pôr do sol, né, e também numa expressão, né, quando se diz o declínio, né, do Império Romano, por exemplo, né, ou mesmo, né, o naufrágio do Titanic, né. Então, a partir dessas informações, né, eu diria que se tal naufrágio, né, e a queda do império, né, não é sem consequências, né, o ocaso do Sol, né, o fim, né, do Sol, o fim da luminosidade solar, né, vai acontecer em uma parte da Terra, né, mas ele né, o Sol vai iniciar a sua luminosidade em outra parte, né? Então, ou seja, não se trata, né, de um fim definitivo, né? Então, porque se o Sol se põe, ele também volta a nascer, né? Inclusive, né, nessa mesma parte da Terra no qual a gente está vendo que ele está se pondo, né? Portanto, nesse sentido, o declínio, né, do complexo de Édipo não é para ser tomado simplesmente, né, como o seu desaparecimento, né, ou a sua resolução definitiva, né? Uma vez instaurado, né, esse complexo continua, né, ainda que em outros termos, de outras formas, como a própria concepção, né, do superior como herdeiro do complexo de Édipo, que eu vou tratar um pouco mais adiante nesta aula, também vai designar, né? Afinal, né, se o superior herda esse complexo, né, este complexo, então, não desaparece, né, embora já não se apresente mais como antes do superior, né, fazer aí o seu aparecimento, né, na vida psíquica, né. No primeiro parágrafo, né, do declínio do complexo de Édipo, né, o texto de 1924, na página 247 da edição da Autêntica, né, Freud já aborda, né, o termo Untergang de modo propriamente psicanalítico, porque ele sustenta, né, que esse declínio significa que o complexo de Édipo, né, e aqui abro aspas, sucumbe ao recalcamento, e aí ele segue o período de latência, né? Na página 247, então nós vamos ver que esse declínio na verdade, essa queda, né, do complexo de Édipo sob o recalcamento, né? Ele vem, né, uma vez que esse complexo será recalcado, né? Nós também vamos ver que Freud problematiza isso um pouco num outro momento desse texto, né? Eu vou tratar disso no final desta videoaula. Mas, de qualquer forma, né,
nesse primeiro parágrafo, nós vamos encontrar, então, essa definição, né, do Untergang, né, do declínio, né, essa concepção psicanalítica, né, que é essa sujeição, né, digamos, essa submissão, né, do complexo de Édipo, né, ao recalcamento, né, e o que se segue depois como chamado período de latência, né? Ora, nós sabemos, né, que para a psicanálise, o que é recalcado, né, não desaparece, porque ele retorna, né? Assim como, né, o latente, né, para pensar aí a referência ao termo latência, né, o latente pode se manifestar, né? Então, aquilo que está latente não significa que também está completamente apagado ou destruído, né? O que não está claro, né, segundo Freud, do texto de 1924, página 247, é como o complexo de Édipo, né, e aqui eu estou citando, se desfaz, né? Embora, né, abra aspas, as análises parecem demonstrar que isso ocorre devido a dolorosas decepções, né? Então, em seguida, né, que Freud vai dizer que há pouca clareza, né, de como que o complexo de Édipo se desfaz, né, mas que ele diz, né, que a clínica psicanalítica, né, mostra como que isso se dá, né, a partir de dolorosas decepções. Então, ele vai passar a abordar, né, quais são essas decepções, né? E é interessante que ele aborda essas decepções a partir, né, da diferença anatômica entre os sexos. E é interessante que aqui, né, diferente do que ele dizia um ano antes, né, em A Organização Genital Infantil, que é o texto de 1923, que eu tratei em parte, né, na videoaula número 1, ele, né, aqui em 1924, ele já tem dados, né, para descrever o que se passaria com o sexo feminino, né? E é interessante que ele passa a abordar, né, primeiro o sexo feminino, né, e depois ele vai tratar do sexo masculino, né? Então, Freud, em 1923, no segundo parágrafo do texto A Dissolução do Complexo de Édipo, página 247, vai se referir, né, e aqui abre aspas, a outra concepção sobre o declínio do complexo de Édipo. Então, ele vai dizer que uma outra concepção lhe parece possível, né, sustentar que, no primeiro parágrafo desse texto, né, ele nos apresenta uma primeira concepção, né, e que, tendo em vista, né, uma divisão que ele próprio estabelece no segundo parágrafo do texto, né, entre ontogênese e filogênese, eu proponho ler a primeira concepção como uma concepção ontogenética, né, ou seja, uma concepção que se refere a um ser específico, né, e não a uma espécie, né? Então, ou seja, ao homem tomado, né, ao ser humano tomado como um ser específico e não a espécie humana, né? Com Lacan, considero possível sustentar essa primeira concepção, né, que Freud vai apresentar, né, sobre essa decepção, né, que faz declinar o complexo de Édipo, né? Com Lacan, eu acho que a gente pode, ao invés de usar o termo ontogenético, né, que tem ressonâncias biológicas, né, Lacan vai usar o termo, né, sujeito, né? Então, subjetivamente, ou em termos freudianos, ontogeneticamente, né, Freud vai apresentar que na menina, né, essa decepção concerne a queda do lugar de, entre aspas, amada predileta do pai, né? E como que se dá essa queda?
Freud diz que um dia, por exemplo, a menina vai sofrer um castigo, né, do seu genitor e ela vai ser lançada, né, a partir desse castigo, né, abre aspas, porque é uma citação de Freud, para fora do paraíso, né, página 247 da edição do texto da Autêntica. Em outros termos, né, um castigo impingido pelo pai será tomado pela menina como signo, né, de uma perda de amor. E, portanto, Freud já antecipa aqui, né, no início desse texto, o que bem mais adiante, né, ele vai considerar como a forma, né, pela qual a castração se apresenta para o sexo feminino. Então, eu já antecipando um pouco, né, muito mais do que pelo que se apresenta, né, como, né, perda de amor, né, perda da satisfação vivida no amor, né, vai ser muito mais assim que a castração vai se apresentar, né, no caso da menina, né, e então não vai ser tanto, né, como o que vai acontecer para o menino, né, como, né, uma ameaça, né, da perda de uma parte do corpo, né, ou da perda de uma satisfação autoeroticamente, né, de uma parte, né, que não se deixa, né, propriamente unificar-se com o corpo, né, ou seja, uma espécie de, no caso do menino, e o pênis se propõe muito bem a isso, né, como uma parte do corpo que, pelo seu próprio funcionamento, né, parece que está fora do corpo, ou parece que pode sair do corpo, né, que parece que pode se destacar, né, literalmente, como acontece, por exemplo, na ereção, né, que pode se destacar do corpo, né? Então, para os homens, né, é assim que o falo figura, né, e por isso a ameaça, né, da referência, né, corporal que designa aí o falo, né, mas que no caso das meninas, né, ou das mulheres, pelo menos dentro dessa perspectiva freudiana, né, o que vai acontecer, né, a castração, né, como essa perda, né, do amor, né? Então, de que, ou por uma presença de um castigo, né, ou retomando também pela presença do nascimento de um irmão ou de uma irmã, né, esses acontecimentos, né, fazem, né, trazem uma certa decepção que vai ser sentida, né, como perda do amor, né? No caso do menino, né, a decepção, né, segundo Freud, se dá mais claramente, né, quando um recém-chegado, né, ou seja, um irmão ou uma irmã, ou que pode fazer às vezes de um rival, faz com que a mãe, que é considerada até então como sua propriedade, vai retirar-lhe os seus amores e os seus cuidados, né? Então, ou seja, ressalto aqui como Freud já situa, né, o mundo masculino no âmbito da rivalidade e da irmandade, né? Então, se o mundo masculino tem a ver com a rivalidade e a irmandade, né, nós vimos que o mundo feminino, né, parece muito contextualizado aí no âmbito do amor e da perda do amor, né? Me parece, então, que tanto a rivalidade quanto a irmandade, já aqui para Freud, né, não tem, né, uma grande diferença assim, entre elas, né? Então, Lacan, por exemplo, no seminário 1 e também no seminário 19, de formas diferentes, ele vai resgatar, né, e atualizar essa perspectiva freudiana, né, na qual, né, a gente poderia dizer que quanto mais se é irmão, ou quanto mais se é próximo, né, não precisa ser irmão no sentido aí de sangue, maior a rivalidade, ou maior
mais propensão, né, a rivalidade pode ter, né, para se apresentar, né? Então, na ausência desses acontecimentos especiais, né, que Freud relaciona com o castigo impingido pelo pai, né, ou um distanciamento que a mãe realiza, né, para se ocupar, por exemplo, de outra criança, né? Então, na falta desses dois acontecimentos, Freud vai sustentar que a ausência, né, e aqui eu estou citando o primeiro parágrafo também, de novo, né, do Declínio do Complexo de Édipo, página 247, então, abre aspas, a ausência de satisfação esperada e a contínua privação do filho desejado vão demover o pequeno apaixonado de sua inclinação sem esperança, né? Como entender essa persistência, né, da privação com relação ao filho, né, ou da ausência, né, de uma satisfação esperada, né, como que isso vai demover, né, a criança apaixonada, né, disso que ela espera, né, sem muito sucesso no âmbito do Complexo de Édipo, né? Então, a gente poderia dizer que não adianta, né, e aqui teríamos o caso do menino, ficar esperando pela satisfação da mãe, né, ou vinda da mãe, se a mãe tem outros objetos de desejo, né? Então, esses outros objetos de desejo podem se presentificar, por exemplo, através, né, de uma outra criança, né, da relação com uma outra criança, da relação com um outro filho. Tampouco adianta, né, e aqui a gente tem uma outra referência, mais especificamente, né, da menina, né, ficar esperando o filho, né, ou o falo, né, a ser dado pelo pai, porque é para uma outra, né, ou a gente poderia dizer para uma grande outra, né, que o desejo do pai se dirige, né? Então, essa outra aqui, por exemplo, a mãe, né, ou mesmo uma outra mulher do pai, né, pode presentificar para a criança, né? Então, a conclusão é que a própria possibilidade interna, né, que é um termo que Freud usa, do Complexo de Édipo, determina, né, o seu fracasso, né, e a sua dissolução. Por sua vez, né, no segundo parágrafo do Declínio do Complexo de Édipo, Freud evoca, né, outra concepção que relaciona a queda do Complexo de Édipo a, abre aspas, hora de sua dissolução, assim como caem os dentes de leite quando os permanentes começam a empurrá-lo, né? Nessa outra concepção, a gente vai encontrar aí a referência filogenética, né? Então, não é à toa que Freud se refere a uma coisa que acontece, né, na espécie humana, né, que é a queda dos dentes de leite quando os permanentes começam, né, a nascer e a empurrar, né, os dentes de leite para que eles caiam, né, para que eles não fiquem mais ali no lugar que eles estavam até então, né? Então, isso acontece no âmbito da espécie. Freud vai descrever, né, o Complexo de Édipo, né, o declínio do Complexo de Édipo, também no âmbito aí da espécie, né, ou numa concepção mais, para usar um termo lacaniano, mais estrutural, né, do Complexo de Édipo. Nessa outra concepção, algo empurra, né, o Complexo de Édipo e ele cai, né? Nesse contexto, após mencionar, né, o modo individual, entre aspas, como cada ser humano vivencia o Complexo de Édipo, Freud vai nos lembrar, né, na página 248 do texto de 1924, a determinação e a organização dessa queda
pela hereditariedade, né? É o termo que Freud usa, né? A hereditariedade. E assim, esse complexo, abre aspas, deve transcorrer de acordo com o programa, quando começar a seguinte e predeterminada fase do desenvolvimento. A menção à hereditariedade nos permite conceber essa segunda, né, acepção apresentada por Freud como filogenética. Né? Retomo aqui ao que eu disse há pouco. Né? Literalmente, a filogênese implica aquilo que concerne a espécie, né? Mas diferentemente do que Freud procurava fazer, né, ao aproximar a psicanálise de certas discussões, né, que aconteciam no seu tempo no âmbito da biologia e da genética, né, hoje, graças a Lacan, podemos ler de outro modo, né, a menção freudiana, né, da filogênese. Né? Esse outro modo me parece ser uma forma mais daquilo que acontece, né, no âmbito da estrutura e mais especificamente da estrutura que Lacan chamou de neurótica. Né? Então, ou seja, daquilo que determina a neurose. Né? Então, retomando Freud, né, é na fase seguinte do desenvolvimento, né, como ele diz na página 248, né, é na fase dita genital, na fase, né, para a gente retomar a videoaula número 1, né, essa fase onde a diferença sexual não tem mais muito como ser eludida, ocultada, negada, né, é nessa fase que nós encontraremos, né, o que empurra, né, o complexo de Édipo, determinando sua queda, o seu declínio. Né? Mas mesmo que nessa fase que a gente vai encontrar, essa queda, esse declínio, não vão acontecer, né, nessa fase que é a adolescência. Né? Ela vai acontecer antes da latência. Né? Nesse contexto, né, se Freud, em 1924, fala de hereditariedade e de programa, não precisamos, né, sobretudo a partir de Lacan, tomar esses termos, né, na sua acepção propriamente biológica ou genética. Nos seres humanos sexuados, antes mesmo de suas determinações biológico-genéticas operarem, né, sobre os corpos no que diz respeito à sexualidade, o que se diz e se espera sobre os sexos, né, faz com que esses corpos herdem, isto é, sejam herdeiros desses dizeres e dessas expectativas. Então, há alguma coisa no âmbito da linguagem, da própria palavra, né, que faz com que os corpos herdem, né, alguma coisa. Por exemplo, você chama o corpo definido anatomicamente como masculino, né? Você chama esse corpo de masculino, né? Então é uma designação, é uma nomeação que se faz, né? E isso é uma herança, né? Isso é vivido como se fosse uma herança, né? E a partir daí, ou mesmo das expectativas que se tem com relação a isso, né? Vão aparecer, né, certos programas, né, que vão ser feitos, né, dos seus diferentes modos de vida, dos diferentes modos de satisfação e mesmo de definição sexual. Né? Então, por sua vez, se a fase dita genital é antecipada, né, ainda que não totalmente, como a gente viu, pela fase fálica, né, porque nesta, como Freud já propõe, né, em A Organização Genital Infantil, em 1923, e volta a ressaltar em O Declínio do Complexo de Édipo, né, no 4º parágrafo desse texto, de 1924, né, Freud vai dizer, né, que, abre aspas, o genital já assumiu o papel principal.
embora, né, esse genital seja apenas o masculino, mais precisamente o pênis. O feminino permaneceu não descoberto. Assim, o declínio do complexo de Édipo se processa nessa fase fálica, nessa fase marcada, né, como nós já vimos, pela crença na universalidade do falo e, portanto, pela inexistência do que Lacan, bem mais tarde, vai chamar de o outro sexo, né? E Lacan escreve esse outro de outro sexo, né, com letra maiúscula, né? Esse outro com O maiúsculo. E Freud, né, no texto de 1923, A Organização Genital Infantil, e no texto de 1924, A Dissolução do Complexo de Édipo, Freud vai chamar, né, esse outro sexo de feminino, né, coisa que Lacan também não descarta, né? Quer dizer, o outro sexo para Lacan também é o sexo feminino, né? Então, antes de dizer, né, sobre como, né, o complexo de Édipo vai se manifestar, especialmente no que concerne a sua dissolução, em duas versões diferentes, né, uma versão masculina e uma outra versão dita feminina, né, eu gostaria de concluir, né, essa videoaula, né, porque essas duas versões do declínio do complexo de Édipo, né, eu vou tratar em duas videoaulas diferentes. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que Freud, no 10º parágrafo, né, do texto da dissolução do complexo de Édipo, né, na página 251 da edição da Autêntica, vai chamar de efeito patogênico, né, do complexo de Édipo, né? Então, Freud, nesse parágrafo, né, 10º, vai considerar como possível, né, tomar, e aqui abre aspas, o afastamento do eu do complexo de Édipo como um recalcamento, né? Mas ele coloca, né, esse termo recalcamento entre aspas, né? Por que ele coloca entre aspas? Quer dizer, então, quando a gente usa as aspas também, quando quer designar uma coisa que não é exatamente isso, né? Então, ou seja, o declínio do complexo de Édipo é um recalcamento, mas não é exatamente um recalcamento, né? Então, nesse ponto, Freud, né, de algum modo, por isso que eu dizia para vocês no início, quer dizer, ele problematiza, né, um pouco o que ele vai dizer no primeiro parágrafo do texto, né, quando ele nos dá, né, a definição, né, propriamente psicanalítica, né, do termo declínio, né, dizendo que o declínio do complexo de Édipo se processa, né, quando ele sucumbe ao recalcamento, né? E nesse 10º parágrafo, né, ele vai dizer que conceber, né, o declínio, né, o afastamento do eu do complexo de Édipo como um recalcamento é possível, mas é um recalcamento que não é exatamente um recalcamento, né? Então, por que ele põe aspas, né, aí nesse 10º parágrafo, no recalcamento, né, no termo recalcamento, no que concerne a dissolução do complexo de Édipo? Primeiro, ele vai dizer que será o supereu que, ainda em formação no complexo de Édipo, vai assumir a realização de recalcamentos posteriores. Então, ou seja, não é o afastamento do eu em relação ao complexo que produz o recalcamento, né, o declínio do complexo de Édipo como recalcamento, porque quem faria isso posteriormente é o supereu, né? Segundo, né, Freud vai dizer que, na verdade, trata-se, né, mais do que um recalcamento, né? Talvez nesse segundo ponto é que a gente encontre a razão mais forte, né, pela qual Freud coloca o termo recalcamento entre aspas nesse 10º parágrafo.
E ele vai dizer que é mais do que um recalcamento, porque se trataria, né, de uma destruição, né, que eu estou citando, de uma suspensão do complexo, né? Mas aqui, para não contrariar, né, também o que eu dizia a vocês em relação à comparação, né, com o pôr do sol, né, que se põe e nasce num outro lugar, ou se põe num lugar e depois de algumas horas vai nascer ali naquele lugar, né? Então, ou seja, não é um desaparecimento, né? Freud vai dizer que conceber a dissolução do complexo de Édipo, né, como uma destruição e uma suspensão, né, só aconteceria se esse processo, né, e aqui estou citando, fosse executado de maneira ideal, né? Ou seja, se é de uma maneira ideal, essa destruição e essa suspensão não se realizam de fato, né? Ela pode até se realizar idealmente, mas ela não se realiza de fato. E é nesse contexto que, na página 251, 10º parágrafo da edição da autêntica, né, da dissolução do complexo de Édipo, né, Freud, ou do declínio do complexo de Édipo, para retomar aí o título, né, exato que foi dado a esse texto, né, Freud vai dizer que uma linha fronteiriça, né, entre o normal e o patológico vai se apresentar de maneira inédita, né, e ele, então, vai nos dizer, né, o que é essa linha fronteiriça, né, entre o normal e o patológico. Então, Freud, eu terminaria aí com essa citação. Freud diz: se o eu realmente não conseguiu muito mais do que um recalcamento do complexo, né, então ele, né, no caso aqui o complexo, subsistirá inconscientemente no isso e manifestará posteriormente seu efeito patogênico. Então, a gente vai ver que nessa passagem, quer dizer, Freud vai, de algum modo, mostrar, né, que, de fato, né, essa Untergang, né, esse declínio, né, ele se manifesta, né, de fato, mais como um recalcamento, né, do que exatamente como um desaparecimento, né, do que como uma destruição, né? Então, com isso, Freud não nos dá, né, qualquer esperança, né, ao contrário do que muitas vezes a gente escuta, né, no âmbito da psicologia ou de uma certa doxa psicanalítica, assim, né, de que então o complexo triédico não é exatamente objeto de uma resolução, né, no sentido que o termo resolução, né, muitas vezes está associada a essa perspectiva de uma solução definitiva, né? Então ele declina, né, mas ele vai aparecer de outra forma, né? Então ele declina, mas subsiste, né, no isso, né? Ou ele vai se apresentar, né, como uma herança, né, no âmbito do superior, né? E é nesse ponto, né, que a gente vai encontrar porque que é que esse complexo de Édipo recalcado, né, vai ter posteriormente, né, vai poder manifestar posteriormente os seus efeitos patogênicos, né, que nós vamos tratar em outra ocasião. Muito obrigado.